Fala galerinha, tudo bem com vocês? Gente, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre os órgãos do sentido, sobre os nossos 5 sentidos: tato, paladar, olfato, visão e audição. E eles se reúnem chamando então de sistema sensorial. São os órgãos relacionados à captação desses estímulos. Como que isso funciona? Todos esses estímulos externos, eles devem ser captados por receptores para serem transformados em impulsos nervosos. E aí eles podem ser processados pelo nosso sistema nervoso central para diferenciar então cada um nesses estímulos diferentes que nós temos. Quer saber mais sobre essas aulas? Acompanhe a nossa aula de hoje, que vamos falar sobre tato, o primeiro deles. Bora lá! Bom, pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje e o tema da nossa aula são os sentidos. Mais especificamente é sobre o tato. Então, hoje nós começamos uma série de aulas em que o tema principal vai ser justamente isso, sobre os sentidos. E cada aula nós vamos abordar alguns sentidos, tá? Vamos dividir esse conteúdo em algumas aulas para abranger todos os nossos 5 sentidos. E hoje, a nossa aula, nós começamos então com o tato, certo? Bom, vamos lá falando primeiro, né, de forma geral, o que seria o nosso sistema nervoso sensorial, responsável então pela captação, né, pelos nossos sentidos. Bom, primeiro, o que é o nosso sistema nervoso sensorial? Ele vai reunir aqui um conjunto de órgãos e esses órgãos eles vão ter a finalidade de captar as sensações do meio ambiente e transformar essas sensações em impulsos nervosos. Para quê? Para que a gente transmita esses impulsos nervosos agora para o nosso sistema nervoso central, para que ele faça esse processamento da informação e devolva na forma de uma resposta. Então, o sistema nervoso sensorial ele está intimamente relacionado com o nosso sistema nervoso central. Por quê? Porque todas essas sensações que serão captadas, elas devem ser processadas e devolvidas então com uma resposta, tá? E o nosso sistema nervoso sensorial forma então os nossos sentidos. Quais são os nossos sentidos? São 5 sentidos: o nosso tato, o paladar, o olfato, a visão e a audição. Coloquei aqui a figura ao lado só para representar para vocês esses nossos sentidos. E isso já nos dá, né, os indícios para a gente falar sobre os órgãos do sentido. Então, se nós temos esses 5 sentidos, então nós vamos ter também diferentes órgãos que vão ser responsáveis por captar esses estímulos e transformar nesses 5 sentidos nossos, tá? Então, nós temos, por exemplo, para a nossa visão, o nosso principal órgão responsável por fazer esse sentido da visão são os nossos olhos, tá? Já para a nossa audição, o responsável por isso, nossas orelhas. Para o olfato, nós temos o nosso nariz, tá? Para o nosso tato, nós temos a nossa pele, representada aqui, a nossa mão, né? E para a nossa gustação, né, o nosso paladar, nós temos o quê? A nossa língua, certo? Então, esses órgãos aqui são os órgãos que costumeiramente nós relacionamos eles com os nossos 5 sentidos. Tudo bem? Bom, vamos lá então. Como que todas essas sensações do meio ambiente, elas serão captadas, elas serão percebidas? A estrutura responsável por captar esses estímulos externos, eles serão os receptores, tá? Então, receptores são o quê? São células nervosas capazes de converter o estímulo em impulso nervoso, tá? Aqui eu coloquei para vocês na figura exemplos dessas células nervosas, desses receptores, tá? Ele então vai transmitir, né, esse impulso nervoso que ele vai gerar para o sistema nervoso central e o nosso sistema nervoso central ele vai processar essa informação, interpretar essa informação e devolver na forma de uma resposta, seja ela uma resposta voluntária ou involuntária, tudo bem? Bom, e há diversos tipos para nós classificarmos esses receptores. Nós podemos classificar os receptores de acordo com o local onde esse estímulo ele é percebido, tá? Ou também podemos classificar de acordo com o tipo de estímulo que ele vai receber, né? Que ele vai processar, certo? Então eu coloquei aqui para vocês nessa figura ao lado algumas representações de alguns tipos de receptores.
Por exemplo, os receptores localizados na nossa pele, que nós vamos ver nessa aula de hoje, responsáveis pelo nosso tato, tá? Nós temos também receptores responsáveis pelo olfato. Olha como eles mudam na sua estrutura, né? Por que eles mudam em sua estrutura? Porque eles possuem funções diferentes, né? Aqui o tato é para receptores mecânicos, o olfato e a gustação, né, que seria o paladar, eles têm receptores com receptores químicos, tá? Nós vamos ver isso no slide seguinte já, como que seria essa classificação. Aqui eu quero que vocês notem somente, né, a imagem deles, como eles mudam no formato deles, tá? Temos aqui, ó, receptores para a visão e receptores para a audição também, certo? Cada um possui a sua forma de acordo com a função que ele vai desempenhar. E o local que ele vai ocupar também, né? Bom, vamos lá. Agora nós vamos ver os tipos de receptores. Então, como eu falei para vocês, né, nós podemos classificar esses receptores de diferentes formas. Começando aqui, né, classificando eles primeiramente conforme o tipo de estímulos que eles vão perceber. Tá? Então, a primeira classificação deles. Conforme o tipo de estímulo, eles podem ser classificados como mecanoreceptores, tá? São receptores que vão detectar vibrações, né? Então, eles vão detectar os estímulos mecânicos, tá? Esses estímulos mecânicos, portanto, eles estão relacionados ao nosso tato e à nossa audição, tá? Então, tanto o tato quanto a audição, eles vão perceber essas pequenas vibrações, tá? E essas vibrações, esses receptores mecânicos, eles vão captar essas vibrações, perceber elas, né? Transformar em estímulos, e esses estímulos, né? Eles vão ser passados, né? Impulsos nervosos, perdão, né? E eles vão ser passados, então, para a nossa medula espinhal e o processamento do nosso sistema nervoso central, tá? Já os quimiorreceptores, eles serão receptores que vão perceber diferenças nas substâncias químicas. Então, esses receptores percebem as substâncias que estão aí dissolvidas ou voláteis no ar, né? E eles transformam esses estímulos em impulsos nervosos que também vão ser transmitidos ao sistema nervoso central para se fazer o processamento dessa informação. Esses receptores químicos, eles estão relacionados ao olfato e ao paladar, certo? Bom, continuando, temos agora os fotorreceptores. O que são esses fotorreceptores? São receptores responsáveis por captar as diferentes luminosidades, tá? Então, são receptores que percebem a luz. Quanto à luz, eles podem perceber tanto a intensidade luminosa, que aí eles conseguem detectar as diferenças entre claro e escuro, né? Maior intensidade luminosa, ambientes claros, menor intensidade luminosa, ambientes escuros. E também eles conseguem perceber os diferentes tipos de comprimento de onda. Esses comprimentos de onda, eles serão interpretados como as diferentes cores. Então, para a nossa visão, que é o sentido relacionado então aos fotorreceptores, é o sentido que vai detectar para a formação de imagens, tá? E temos também, né, por fim aqui, em relação ao tipo de estímulos, os termorreceptores. Os termorreceptores que vão detectar então a diferença de temperatura. Essa temperatura então podendo ela ser alta, então consequentemente vai perceber o calor, né? E ela pode ser fria, né, percebendo essa falta de calor, tá? Eles estão relacionados então ao tato, certo? Esses termorreceptores, para o calor e para o frio, eles são termorreceptores diferentes, tá? Não é o mesmo termorreceptor que detecta o calor, né, e o frio. Bom, continuando, temos agora uma outra classificação que eles podem relacionar conforme o local onde esse estímulo vai ser captado. Como assim? Nós temos, por exemplo, os interoceptores, que eles vão ser receptores que estão dentro de cavidades internas do nosso corpo, como por exemplo no nosso estômago. São receptores presentes então na parede do estômago que conseguem perceber, por exemplo, a acidez, tá? Ou, né, presentes em vasos sanguíneos que percebem a falta de oxigenação, né? Então, esses tipos de receptores, eles estão então localizados em cavidades internas, tá? Nós temos também os proprioceptores. Esses proprioceptores são receptores
que estão internos também, só que ligados aos músculos, tá? Então, são proprioceptores, eles são muito utilizados para a manutenção do nosso equilíbrio, é uma sensação de equilíbrio do nosso corpo. Então, quando o nosso corpo, por exemplo, nós estamos nos desequilibrando, essa sensação de sair fora do equilíbrio, de perder o equilíbrio, ela é captada por esses músculos, né? Então, se você está andando, por exemplo, se equilibrando no meio-fio, na calçada, andando ali em uma superfície mais lisa, tentando não se desequilibrar, escorregar, são os seus proprioceptores que mantêm, essa coordenação de contração do tônus muscular para manutenção do equilíbrio, tá? Esses proprioceptores, juntamente com a nossa orelha interna e juntamente com o cerebelo, é o que dá essa sensação de equilíbrio e tônus muscular, tá, do nosso corpo. E nós temos também os esteroceptores. Esses esteroreceptores são aqueles que estão localizados na parte externa, não necessariamente virado para fora do nosso corpo, mas externamente na nossa pele e na nossa mucosa, tá? Eles vão captar os estímulos externos. Então, são esses exemplos que eu estava dando para vocês, dos sentidos, dos mecanorreceptores, quimiorreceptores, fotorreceptores e termorreceptores, são exemplos de esteroceptores, tá? São esses, então, presentes na nossa pele e mucosas. Além disso, nós temos os nociceptores, tá? O que seriam esses nociceptores? Eles são receptores que estão ligados à dor, tá? Então, toda essa nossa sensação de dor do nosso corpo são tipos de receptores que são ativados e essa ativação ela transmite e é interpretada pelo nosso cérebro como uma sensação de dor. Para que existe esses nociceptores? É melhor nem existir, né? Muita gente acaba me falando isso. Mas, gente, a dor é o nosso aliado. Nós temos que entender que a dor é um sinal de alerta que o nosso corpo nos dá para indicar que alguma situação está errada. Então imaginem só, se por exemplo você fraturasse um osso de uma perna e você não sentisse dor, se esses nociceptores não fossem ativados. Esse osso quebrado, você ia acabar forçando um movimento, não sabendo que ele estava quebrado, e poderia piorar essa fratura. Poderia criar até mesmo uma fratura exposta, uma hemorragia interna, tá? Então, o nosso corpo, ele emite esse sinal de dor para nos avisar que alguma coisa está errada e naquele local onde a dor está acontecendo, tá? Então, é um sinal de alerta e ele é importantíssimo para o funcionamento do nosso corpo, para sabermos se ele está tudo ok ou se alguma coisa está errada e onde ela está errada, tá? É dependendo da dor, é que o médico, por exemplo, ele sabe te diagnosticar qual é o problema que você tem. Se você não apresentasse um sintoma, ele não saberia te dizer qual é o problema de saúde que você poderia estar passando, tá? Então, essa é a classificação dos nossos receptores. Continuando, agora vamos falar da pele, A nossa aula de hoje é sobre o tato. E qual é o órgão que está relacionado ao tato? A pele. A pele, desde a época que vocês começaram, a alfabetização de vocês, começaram a frequentar a escola e tiveram o início ali nas aulas de ciências, a professora, a tia Vera, sempre falava, Falava, a pele é o o maior órgão, o maior órgão do corpo humano. E é realmente isso, tá? A pele, ela é formada por um conjunto de tecidos, por isso ela é um órgão. E ela, como ela reveste toda a parte do nosso corpo, se juntarmos toda o conteúdo da pele, ele realmente forma o maior órgão, tanto em área quanto em peso. Bom, e qual que é a função da nossa pele? A função da pele, ela é fornecer um revestimento do nosso corpo servindo como uma barreira de proteção, dividindo o meio ambiente externo do meio ambiente interno. Além disso, ela vai revestir outros órgãos, vai participar de outros sistemas, como por exemplo o sistema excretor, que ele vai eliminar excretas através do suor, Ele vai estar relacionado ao sistema imune, que nos protege contra infecções, ele vai estar relacionado a muitos outros sistemas por aí. E aqui ela está relacionada ao sistema sensorial, por quê? Porque na pele existem os receptores, responsáveis então por detectar o tato, tá?
Então, a pele, né, ela é constituída por esses tecidos que eu vou destacar aqui para vocês na figura ao lado. É pela epiderme, que é um tecido mais externo, tá? E a derme, que é um tecido mais interno, tá? Esses dois tecidos formam, então, a pele. Existe um terceiro tecido que alguns materiais consideram ser parte da pele, outros materiais não consideram, tá? Nessa aula de hoje, então, eu vou, apesar de eu colocar, né, o nome desse tecido e citar eles para vocês, mas não vamos considerar ele como sendo parte da pele. Então, a pele é formada por dois tecidos, a epiderme e a derme, tá? Por duas partes, perdão, por duas camadas, tá? Essas camadas são formadas por mais tecidos. Certinho? Bom, já vamos entender quais são, né, as características de cada uma dessas camadas. Aqui eu pus uma imagem maior para vocês, só para mostrar a quantidade de estruturas existentes então na nossa pele. Para quem acha que é simplesmente um monte de célulazinha que faz o revestimento, está enganado. Então eu coloquei aqui, ó, só para destacar algumas coisinhas, mas nós vamos detalhar todas essas camadas e estruturas presentes aqui. Então, ó, temos a parte, né, do extrato córneo, que é a camada mais externa, tá, formada de tecido morto. Tem vários outros, né, estratos aqui, ó, e juntos eles formam então a camada da epiderme, tá? A camada aqui, ó, intermediária chamada de derme, tá? Que ela dá sustentação, nutrição para toda esse nosso órgão, tá? A camada mais abaixo, né, que eu falei para vocês que aqui nessa aula nós não vamos considerar sendo parte da pele, ela é chamada de tela subcutânea ou então hipoderme, tá? Nós vamos apresentar as características delas no slide lá na frente, tá? Mas aqui não vamos considerar sendo parte da pele, tá? Além disso, encontramos os pelos, os poros, tá? Aqui, ó, o pelo. Encontramos glândulas presentes aqui, ó, glândulas de suor, tá? Enfim, ela tem muitas estruturas por aí, tá? Veias e artérias, né, que formam a irrigação, então, desse tecido, tá? Desse órgão. Bom, continuando. Falando especificamente agora da primeira camada, a camada mais externa, chamada, então, de epiderme. Ela é formada por tecido epitelial. De que tipo? Tecido epitelial estratificado, tá? Ele é pavimentoso e queratinizado, essa camada mais externa. O que significa isso? Pavimentoso é porque as células são achatadas, tá? Formando como se fosse um pavimento, como se fosse um assoalho, tá? E elas são queratinizadas. O que é queratinizada? Elas são células que vão acumulando no seu interior a queratina. Aqui nessa figura ao lado, eu queria destacar para vocês essas células aqui, ó, chamadas de queratinócitos. Esses queratinócitos são as células responsáveis por produzir essa substância, a queratina. E essa queratina, ela vai acumulando dentro das células. E elas têm algumas funções. A queratina, ela vai dar a coloração da nossa pele juntamente com os melanócitos, tá? Principalmente aqui os melanócitos dão a coloração. E a queratina é uma substância que, quando ela acumula demais, ela acaba matando as nossas células, tá? Então, essas células mais superficiais do extrato córneo, elas são células que têm um grande acúmulo dessa substância, né, dessa queratina. Portanto, essas células, né, mais externas, elas são células mortas. E ela serve como uma capa protetora, né, como se fosse uma pequena casquinha ali, um revestimento. E isso, ela serve justamente para evitar, né, a contaminação das células vivas mais abaixo por micro-organismos, por exemplo, tá? Então, essas queratinas, né, elas são acumuladas principalmente nessas camadas mais externas, então elas são células mortas. Porém, tá? Essa camada, ela apresenta diversas camadinhas, né? E essas camadas mais internas, elas são formadas por tecidos vivos. E elas, à medida que elas vão acumulando a queratina, elas vão morrendo e vão saindo, tá? Essa camada do extrato córneo, algumas pessoas têm o costume de fazer aquela limpeza de pele chamada de esfoliação. A esfoliação nada mais é do que retirar o excesso desse extrato córneo na tentativa de fazer um rejuvenescimento, né, da pele, deixá-la mais jovem e deixando exposto, né, as células que estão abaixo, vivas ainda, tá? Funciona?
realmente funciona, tá? Só que você acaba retirando, dependendo de quantas vezes você faz essa esfoliação, você deixa a sua pele muito exposta a agentes do meio ambiente e pode acabar acontecendo de se contaminar com alguns micro-organismos no meio ambiente, tá? Essa outra célula que eu destaquei aqui para vocês são chamadas de melanócitos, né? Elas estão mais na base ali da epiderme, tá? Na divisa já com a derme. Esses melanócitos são células responsáveis por produzir um pigmento que dá coloração para a pele chamada de melanina, tá? E essa melanina, ela tem a função, né, de dar a coloração da nossa pele. Mas por que essa coloração da nossa pele? Para que ela serve? Aí vem a segunda função, serve para fazer a proteção. Ela nos protege contra o excesso de radiação ultravioleta, né? Então essa radiação que ela vem da luz do sol. Então, quanto mais melanina ela produz, né, esses melanócitos produzem, mais escuro é o tom de pele e, portanto, maior proteção ela vai conferir contra esses raios ultravioletas, principalmente o UVB, né, que está relacionado aí ao câncer, né, de pele. Então, esses melanócitos, né, eles são induzidos, né, de acordo com fatores genéticos e ambientais, a serem produzidos em mais quantidade ou menos quantidade. E isso, né, confere então uma pele mais escura ou mais clara, conferindo mais proteção ou menos proteção, tá? Conforme a necessidade aí, certo? É lógico que uma pessoa, por exemplo, que ela é muito branquinha, né, não produz muita melanina, ela está mais suscetível a esses raios ultravioletas. Eles causam então uma irritação na pele e causam uma inflamação na pele, tá? Então acaba inflamando. Por isso que pessoas muito branquinhas, quando saem ao sol, elas ficam com essa coloração bem avermelhada, né? Tendendo a um rosado, essas coisas. Por quê? Porque a pele está absorvendo muita radiação ultravioleta, causando uma inflamação, tá? E não é bom. Já pessoas que têm uma produção maior de melanina, quando saem ao sol, esses melanócitos são induzidos a produzirem mais melanina, e aí acaba ficando com um bronzeado, com a pele mais escura, tá? Justamente para proteger. Então, é por isso que algumas pessoas, quando vai ao sol, elas vêm bronzeadas e outras vão ao sol e voltam avermelhadas, tá? Bom, a epiderme, ela não possui vasos sanguíneos. Essa é uma característica dessa camada. Ah, então quem que faz a nutrição? Elas não precisam nutrir, né? Não precisa de oxigênio, não precisa de glicose. Precisa, tá? Só que quem vai fazer essa nutrição são as células mais basais. Então, são as células que estão mais na parte de baixo, tá? Elas são as células vivas e elas é que estão, né, nutrindo as demais. À medida que elas vão ficando mais superficiais, elas vão adquirindo queratina e vão morrendo. Então, elas não precisam de nutrição, tá? Então, as células mais basais garantem essa nutrição aqui. Certo, minha gente? Bom, só uma outra coisa antes da gente trocar de slide, eu queria falar para vocês que essa epiderme, ela apresenta várias camadas, só que ela vai variar de acordo com a região. Por exemplo, né, que eu quero dizer com isso, regiões em que estão sendo submetidas a mais atritos, né, então elas têm uma camada, né, elas possuem mais camadas na epiderme. E regiões mais delicadas, que não têm tanto atrito, elas possuem então uma epiderme mais finas com menos camada. Por exemplo, se você pegar o seu cotovelo, é uma região que constantemente você está apoiando em algum lugar, você tem bastante atrito, tá? Assim como o joelho, calcanhar, tá? Então, nessas regiões, há mais camadas, né, de epiderme, consequentemente a espessura desses estratos aqui, principalmente do extrato córneo, é maior, tá? Conferindo uma proteção extra. Já regiões mais delicadas, que não tem tanto atrito, como pálpebras, tá? A parte interna do seu antebraço, tá? São regiões mais finas. Por quê? Você não tem quase atrito dessas regiões, portanto não há necessidade delas apresentarem camadas, muitas camadas, para fazer essa proteção, certo? Então essa é a camada da epiderme. Chamando a atenção para vocês dessas duas células, queratinócitos produtoras de queratina, né, que acabam matando essas células lá em cima, e os melanócitos produtoras de melanina para proteção da nossa pele contra a radiação. Agora, a camada mais abaixo, né, logo abaixo da epiderme, é a camada da derme, tá? A camada da derme, ela é uma camada bem mais grossa do que a camada da epiderme, e ela é dividida em duas partes, chamada de camada papilar, porque ela forma papilas, né? Então ela forma essas dobras aqui, ó,
logo aqui abaixo então da camada da epiderme. Toda essa camada apresentando dobras que eu circulei aqui, ó, é a camada papilar, tá? E abaixo dessa camada papilar vem a camada reticular, que é a maior parte da derme. E nessa camada reticular é onde nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar as fibras elásticas responsáveis pela sustentação então desse tecido, tá? Desse órgão. Vamos encontrar vasos sanguíneos, tá? Necessários então para a nutrição dessas células. Nós vamos encontrar vasos linfáticos, tá? Que são acessórios ao sistema circulatório e sistema imune. Nós vamos encontrar aqui as terminações nervosas, que serão os receptores, que vamos falar então nessa aula aqui, né, de tato. E vamos encontrar também as glândulas, as estruturas anexas da pele, como glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas e os pelos, tá? Então tudo isso está nessa camada de derme aí, certo? Importante então essa camada, não é? Bom, vamos lá então. Só para, né, antes de trocar o slide também, deixa eu falar que essa camada de derme, ela possui muitas fibras, né, de colágeno e fibras de elastina. Com o tempo, né, é normal que o nosso corpo ele venha apresentando o envelhecimento e essa produção de colágeno e elastina começa a diminuir. É por isso que essa camada, né, com o tempo, ela vai começando a ficar flácidas, criando a tal das rugas, tá? Continuando. Falando então, antes de falar, né, da hipoderme, que é aquela camada abaixo que nós não vamos considerar sendo pele, vamos falar dessas estruturas anexas que estão na derme. Falei então de glândulas sudoríparas. Para que servem as glândulas sudoríparas? Para produzir o suor. E o suor no nosso corpo possui duas importantes funções. Ela elimina as excretas, tá? Excretas nitrogenadas saem pelo suor, mas ela faz também o controle da temperatura. Então, quando está muito quente, o nosso corpo está se aquecendo demais, ele vai eliminar esse suor. E esse suor, com a evaporação desse suor, ele vai absorver a energia térmica do nosso corpo, né, da nossa pele, para transformar ela em vapor para poder evaporar. E nessa absorção de energia térmica da nossa pele para entrar em estado de vapor, ela resfria o nosso corpo, tá? Então resfria a nossa pele. Para isso existem então essas glândulas sudoríparas. Continuando, temos aqui, ó, as glândulas sebáceas. Essas glândulas sebáceas, eu vou grifar aqui para vocês, circular para vocês, ó. Elas estão na base dos pelos, ó. Então aqui é a glândula sebácea. Esse daqui é o pelo, ó. Tá vendo? Ela fica na base do pelo. Ela secreta então essa substância oleosa, né? Ela é um lipídio para fazer essa proteção, tá? Então essa glândula sebácea tem como função proteger a nossa pele, tá? Essa camada de óleo, muitas vezes ela serve até mesmo como repelente de insetos, ela serve como proteção térmica, ela serve como proteção contra micro-organismos, tá? Então ela protege os nossos pelos e a nossa pele. Temos ainda, né, a formação de unhas e de pelos, tá? Para que serve a unha? A unha eu vou mostrar no outro slide, tá? No slide seguinte. Vamos pular essa por enquanto. Vamos falar de pelos. Para que serve o pelo? Tá? A raiz do pelo aqui, ó, ela cresce aqui nessa região de derme e ela vai formando a estrutura do pelo. Tá? O pelo é uma estrutura formada de queratina. Então, ele não é formado por tecido vivo, não tem células ali. Tá? As células vivas, elas estão aqui na raiz do pelo. Tá? E aí sim, né, ela está na região da derme. E esse pelo, ela tem função sensorial, né, de perceber o meio ambiente e também de proteção. Ela nos protege do meio externo, contra o frio, contra outros animais, né? Então protege algumas pelagens de alguns animais, são tão espessas, né, que tornam uma proteção contra, né, brigas, contra ataques de predadores e assim por diante, tá? Então ela serve como proteção e como estrutura sensorial, certo? Vamos falar depois mais um pouquinho, né, porque em relação do pelo com o sistema sensorial. E só trocando aqui o slide para mostrar para vocês que também tem a unha, tá? Essas unhas aqui, elas têm na base dela, tá? A unha também não é uma estrutura viva em si, mas sim a base, a matriz da unha, tá? A matriz da unha, sim, ela é formada por tecido vivo que vai secretando camadas e camadas também de queratina, tá? E ela vai solidificando e deixando ela sólida, tá?
Essa unha também tem uma função de defesa, de manipular objetos e até mesmo sensorial, tá? Então, às vezes, você esfregando a unha em algum lugar, você consegue sentir a textura. Já vamos falar como que isso também é percebido, tá bom? Então, a unha também é uma outra estrutura anexa aí, né, da nossa pele. Agora, a camadinha mais embaixo que eu falei para vocês, chamada de hipoderme, tá? Essa camada de hipoderme também recebe o nome de tela subcutânea. Então, você pode encontrar dessas duas formas, tela subcutânea ou hipoderme, tá? Ela é formada basicamente, né, de tecido conjuntivo frouxo e é rico em células de gordura, de tecido adiposo, tá? Então, aqui para nossa aula, relembrando, nós não vamos considerar a hipoderme sendo uma camada da pele, e sim uma camada que ela está logo abaixo, tá, da pele. Essa hipoderme, como ela acumula gordura, ela é uma reserva energética e ela também atua como um isolante térmico, tá? Então ela não deixa o calor do nosso corpo sair e o frio do meio ambiente externo entrar. Então ela isola a temperatura. A hipoderme, ela também atua de uma forma ruim no caso de pessoas que têm muita, né, desse tecido gorduroso e elas têm uma dificuldade para fazer trocas de temperatura, né, térmicas. Portanto, no calor, né, pessoas mais cheinhas, elas sentem mais calor. Por quê? Porque o calor do corpo tem dificuldade de sair, tá? Mas no frio, também elas são mais protegidas, né? Ela não deixa o frio externo entrar no seu corpo, tá? Então elas sentem menos frio, porém elas sentem mais calor durante o verão. Continuando então. Agora vamos relacionar a nossa pele ao sentido do tato, tá? Por quê? Porque o tato é o órgão que está relacionado com a pele e vice-versa, tá? Então, o sentido do tato, tá? Ele é percebido através de receptores presentes na nossa pele, tá? Então, são terminações nervosas que estão ao longo de toda a nossa pele. Quando a gente passa, né, a nossa mão, por exemplo, em alguma superfície, nós conseguimos perceber texturas, né, áspero, liso. Nós conseguimos perceber também temperaturas, se está quente, se está frio, tá? Tudo isso é o sentido do tato promovido por esses receptores localizados na nossa pele. Bom, vamos falar desses receptores. Quem são esses receptores? Temos diferentes tipos aqui. Então, vamos citar esses dois primeiros, tá? Os dois que começam com a letra M, ó. Discos de Merkel e corpúsculos de Meissner, tá? Esses dois aqui, eles estão localizados mais superficialmente na nossa pele, tá? Então, são os dois que estão mais na superfície, ó. Discos de Merkel e o outro corpúsculos de Meissner, tá? Eles estão localizados mais na superfície da nossa pele. Portanto, eles são capazes de perceber aqueles toques mais leves, mais sutis, tá? Uma brisa que bateu, né, no seu corpo e você sente, uma pessoa que passou, né, a mão bem de leve, né, na sua pele. Então, esses toques mais leves, essas pequenas vibrações são sentidas por essas duas estruturas, esses dois receptores, os discos de Merkel e os corpúsculos de Meissner, tá? Já os corpúsculos de Pacini, eu vou grifar também circular aqui na figura para vocês, ó. Eles estão aqui. Eles são discos aqui, ó, que eles estão mais internos, né? Eles estão ali na camada da derme, só que mais interna, tá? Eles também são responsáveis por detectar, né, esse toque, só que é um toque um pouco mais profundo, tá? O que é isso? Por exemplo, né, sentir uma pressão, tá? Então, quando alguém aperta o seu braço, aperta a sua mão, são esses corpúsculos de Pacini que percebem esse aperto, tá? E eles também percebem as vibrações. Quando você coloca, por exemplo, o seu celular, né, no silencioso, no vibrador, no vibra, né? E aí você coloca ele no seu bolso, por exemplo. Quando você percebe que o celular está vibrando ali no seu bolso, né? Você repara nessa vibração, são esses corpúsculos de Pacini que percebem essa movimentação, essas vibrações causadas então pelo aparelho celular, certo? Bom, continuando então. Depois nós temos aqui, ó, corpúsculos de Ruffini e de Krause. Ruffini e Krause, tá? Vamos circular eles também aqui na figura, ó. Krause, tá? E o Ruffini. Esses dois são termorreceptores.
Eles também são mecanorreceptores, porque eles também vão perceber pressão e vibração, tá? Só que eles também têm porções que detectam, né, as diferenças de temperatura, sendo que os corpúsculos de Ruffini, eles estão associados à percepção de temperaturas mais altas, então eles vão perceber, né, o quente. E os bulbos de Krause, eles vão perceber as temperaturas mais baixas, então ele vai ter essa sensação de frio, tá? Então, corpúsculos de Ruffini, calor, corpúsculos de Krause, o frio, certo? E para terminar, nessa parte de pele aqui, vamos falar das terminações dos folículos pilosos, tá? O que é essas terminações de folículos pilosos? O nosso pelo, ele não é uma estrutura viva, né? O pelo em si. Então, esse pelo ele é formado de queratina, não tem células ali, portanto não tem receptores nele. Mas quando alguém passa a mão no seu cabelo, faz um cafuné, né? Passa a mão no pelo do braço ali, né? Você sente. Então, se alguém puxa, né? Se alguém puxa um pedacinho ali, um tufinho de cabelo, você sente uma dor, tá? Se alguém te faz um cafuné, você sente uma sensação prazerosa. Por quê? Se o pelo não é uma estrutura viva. Se ele fosse vivo, se você fosse cortar o cabelo, por exemplo, você ia sentir dor, né? Quando cortasse o cabelo. Mas não. Mas se você sente esse cafuné, né, esse toque com os pelos. Por que isso? Porque na base dos pelos, eles apresentam, então, essas terminações nervosas, esses receptores. Então, esses receptores estão aqui, ó, na base dos pelos, tá? Então, ó, na base do pelo aqui, você tem eles. Então, quando alguém passa a mão no pelo, no cabelo, você vai sentindo, né, esse toque. Por quê? Porque ele faz a vibração nos pelos e essa vibração vai sendo transmitida até a base onde os receptores, então, né, esses receptores de terminação dos folículos pilosos, percebem essas vibrações e aí sim você tem essas sensações, tá? Se alguém puxar, você desperta até uma sensação de dor, né, e assim por diante. Tudo bem? E aí nós temos também as terminações nervosas livres, que elas estão distribuídas por toda a nossa pele, tá? Então elas têm percepções de tato, de dor, de temperatura, de propriocepção, é uma mistura de tudo, tá? Então essas terminações nervosas livres, elas aumentam ainda mais a sensibilidade da nossa pele para esse sentido do tato, ok? Bom, esses são então os receptores presentes ali. Agora, quando a gente percebe, né, esses estímulos pelos receptores, o que eles fazem? Eles vão transformar isso em um impulso nervoso e esse impulso nervoso vai ser transmitido até, né, a nossa medula espinhal e da medula espinhal ela vai ser transmitida para o nosso córtex cerebral. E aí, lá no córtex cerebral, ele vai ser responsável por fazer todo o processamento desses estímulos que chegaram lá, né, desse impulso nervoso. Ele vai saber, então, se você passou a mão numa textura áspera, lisa, quente, fria, se, né, você está vendo uma imagem de alguém conhecido, de algum acidente, se você está sentindo o cheiro de uma substância boa, ruim, tá? Então, ele vai interpretar todos os sentidos. Então, esses estímulos, quando eles chegam nessa região do córtex cerebral, ele vai ser então processado em diferentes regiões dependendo do estímulo que chega. Então, o que eu quero dizer com isso? Olha aqui, a área responsável pelo tato seria essa área aqui, ó, a área somestésica, tá? Nós temos também uma área do nosso córtex cerebral responsável pelo olfato, né? Esse azulzinho aqui, acho pequenininho, ó, a área olfativa. Assim como também nós temos a área destinada ao campo visual, né, processamento de informações, que é a área visual primária, aqui, tá? Nós temos a área gustativa, que é pequenininha, né, localizada aqui, ó, certo? Então, dependendo da região onde esses estímulos, né, dependendo de qual estímulo nós estamos falando, ele vai ser interpretado por uma região diferente do nosso córtex cerebral, tá? E aí, consequentemente, a resposta vai ser caminhada também através de nervos diferentes, tá? Então, o nervo que chega trazendo informação para o cérebro e o nervo que parte levando a resposta também são diferentes, dependendo do estímulo que nós estamos falando, ok? Se a gente pegar essas áreas aqui, ó, né, sensoriais do nosso córtex cerebral, e nós fizermos um desenho do nosso corpo proporcional ao tamanho dessas áreas,
nós vamos obter esse homúnculo, né? Homúnculo de Penfield. Esse homúnculo de Penfield foi criado para demonstrar para a gente, né, as regiões onde nós temos uma maior sensibilidade de estímulos e também ela é proporcional ao tamanho do córtex cerebral que faz a análise dessas informações. Então nós temos muito mais receptores ligados ao tato, né? Então presentes aí na nossa mão, no nosso pé, na língua, na boca, no nariz, tá? Receptores ligados ao olfato, paladar, essas coisas, né? E isso é o desenho proporcional ao tamanho da área do córtex cerebral que faz a análise desses sentidos aí, certo? Então, ó, notem que o sentido do tato, né, na região das mãos e dos pés, elas apresentam uma maior área no nosso córtex cerebral, por isso que foram desenhados também com uma maior, né, um desenho maior nessa estrutura aqui do nosso homúnculo, tá? Então esse foi um desenho proposto então por um médico Penfield, né, para fazer a demonstração da proporção entre as áreas com o nosso córtex cerebral que faz a análise desses sentidos. Certo, minha gente? Bom, caminhando para o finalzinho da aula, vamos falar sobre o desenvolvimento dos sentidos, tá? Então, de acordo com a necessidade, os nossos sentidos, eles podem ser treinados, eles podem ser desenvolvidos. Isso eu falo de acordo com a necessidade, por quê? Porque, porventura, pode acontecer de uma pessoa perder alguns desses sentidos. Então, ela fica debilitada, como, por exemplo, uma pessoa que ela perdeu a sua visão, então ela ficou cega. Uma pessoa que ela não consegue mais, né, enxergar, né, então ela não consegue mais ter esse estímulo visual, os outros sentidos começam a ficar mais aguçados, tentando então suprir a falta, né, desse estímulo visual. Então, por exemplo, um dos sentidos que ficam mais aguçados, né, nessas pessoas é a audição, tá? Elas conseguem escutar melhor, e o tato. Por que o tato? Porque elas vão depender de manusear os objetos, sentir o seu formato, textura, essas coisas, para identificar o que é aquele objeto. Assim como também se comunicar através, né, de fazendo leitura através do alfabeto Braille, que é um alfabeto que foi desenvolvido para deficientes visuais, que consiste, né, nessas texturas em forma, né, formando algarismos, formando letras, que a pessoa ela consegue passar o dedo por cima e identificar as letras, né, e saber o que está escrito em uma determinada frase ou texto ali, certo? Eu falo muito disso aqui porque cada vez, né, que, né, hoje em dia, né, é cada vez mais necessário fazer a inclusão de pessoas com deficiência, tá? Então a gente chama isso de acessibilidade. Então, cada vez que nós estamos passando aí por mais e mais dificuldades, nós temos que prestar mais atenção, né, em pessoas que necessitam de condições especiais. E parece que algumas pessoas estão na contramão disso, né? Recentemente, vocês viram que a nota de R$ 200, ela foi lançada, né, a nova nota de R$ 200. Para quem tem a sua visão em perfeitas condições, consegue identificar que ela é muito diferente das outras, né? Ela está escrito R$ 200, né? Ela vem o desenho do lobo-guará, né? Então tem toda a coloração diferente. Só que para pessoas com deficiência visual, eles vão identificar essas notas pelo padrão de tamanho. E a nota de R$ 200, ela possui o mesmo tamanho da nota de R$ 20. Então, ela, no seu lançamento, essa nota recebeu muitas críticas, né, de pessoas com deficiência visual. Como que elas vão poder, então, fazer essa identificação? Foi uma falta de cuidado que se teve ao fazer o lançamento dessa cédula do mesmo tamanho da nota de R$ 20, né? Não se pensou nessas pessoas que têm o problema visual e identificam, então, as notas a partir do tamanho, certo? Então, minha gente, nesse mundo de hoje aí, não basta lembrar você que a acessibilidade é um direito de todos, tá? Então eu aproveito nessa aula aqui falando sobre os sentidos, para a gente poder falar um pouco, né, sobre isso, como um recado pessoal aí para vocês, para que a gente tome mais cuidado e prestem mais atenção, então, em todas as pessoas e nas suas exigências. Tudo bem, pessoal? Essa foi nossa aula sobre tato, espero que vocês tenham entendido. Aguardo vocês na próxima aula, fiquem com Deus e até mais.